Olá, gente linda e maravilhosa da egrégora do nosso canal Encontros de Energia. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de hoje, eu convido a cada um de vocês a mergulhar mais profundamente no seu autoconhecimento através do baralho cigano. Sim, vamos ter acesso às luzes e às sombras e aos elementais, aos chakras, enfim, a todo o movimento energético que se aplica a cada uma das lâminas às quais estamos conectados intimamente a cada leitura. Então, bora comigo nessa jornada, nesses encontros maravilhosos que trarão muitos esclarecimentos para podermos aperfeiçoar as nossas leituras a partir de agora e amplificar a nossa troca energética. Vamos comigo? Então, simbora, meu povo lindo e maravilhoso, para continuarmos nessa nossa movimentação e aquisição de autoconhecimento, que é grandemente libertador através do conhecimento das nossas lâminas que se apresentam durante as nossas leituras. Hoje é dia de conhecermos mais lâminas e suas luzes e sombras. Já vamos começando com a lâmina 13, que é a lâmina da criança. Antes de iniciarmos o movimento intuitivo, vamos à conexão com o significado padrão que se apresenta em todos os livros e livretos que vêm acompanhando os oráculos. No caso do nosso oráculo, que é o Tarô do Cigano, ele traz realmente um livro explicativo e detalhado com inúmeras conexões. Carta 13 representa a criança que cada um possui dentro de si. A criança que está sempre aberta para o mundo, disposta a aprender tudo o que lhe for ensinado. Está apta a vivenciar novas experiências sem demonstrar prevenções ou preconceitos. É o nosso lado mais verdadeiro e sincero, que traz o aspecto autêntico da fase da infância, com suas perguntas e indagações curiosas. É o que se conhece por sexto sentido, que pode nos salvar de muitos transtornos, desde que seja levado a sério. Também traz para aqueles que acreditam conexão com os ereis, que são as crianças espirituais. Agora vamos ao movimento intuitivo da lâmina 13, que traz o fluxo da luz e da sombra. Na luz, essa lâmina vai ter um direcionamento em relação à conexão com a nossa centelha divina, a parte de Deus que habita em nós. Também, e devido a isso, traz a conexão com o nosso fluxo intuitivo. Exatamente, vem falando da nossa movimentação mais intuitiva, mais bem direcionada pela espiritualidade. Traz também um movimento em relação à nossa mente subconsciente. Eu, carinhosamente, chamo de gênio da lâmpada, porque é um movimento onde a gente se conecta para dentro e a gente transforma verdadeiramente a nossa realidade. Também traz conexões com as crianças próximas a nós, que podem ser filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Inclusive, pode ter a tradução de crianças com as quais nós trabalhamos, para quem trabalha com criança, certo? Já no lado sombra,
vem falando do nosso ego. A pergunta que não quer calar. O nosso ego, ele realmente é um grande vilão na nossa vida? Assim como tudo na nossa vida, o ego tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Percebam que já demos a direção a respeito do lado luz. Também vem falando a respeito dos nossos alertas. O ego nos alerta exatamente sobre as situações que já vivenciamos e que muitas vezes tiveram... Só um minutinho que eu vou tirar daqui, porque a velhinha vai acabar derretendo a cera em cima da lâmina que está aqui ao lado. Voltamos. O nosso ego, ele traz o grande alerta quanto às situações que foram mais improdutivas em nossas vidas, para que evitemos de passar por tais circunstâncias. No entanto, esse ego inflamado, aceso, mal direcionado, repleto e mergulhado especificamente nas nossas feridas, experiências que possivelmente nós nem sabemos que passamos, porque podem estar impressas na nossa infância de maneira muito profunda. Ele nos limita a vivenciarmos o novo. Ele faz com que muitas vezes a gente se mantenha na zona de conforto. Percebam, e aí vai um alerta para aqueles que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento em relação aos vídeos anteriores, que vocês voltem e aqui se conectem à lâmina de número 4. Por quê? 1 mais 3, 4. E vai um outro alerta, que dentro da lâmina 12, nós também temos o número 3. Então, a base construtiva é a lâmina de número 3 para a carta número 12. Se conectem a esse movimento energético. Já na lâmina 13, a comunicação é direta com a carta 4, porque 1 mais 3 na numerologia se traduz como 4. Então nós falamos lá sobre a zona de conforto, e é o ego que tende a nos conectar a ela, nos limitando profundamente. Então é um sinal de alerta que a espiritualidade traz na maior parte das leituras. Também podemos falar de bloqueios em relação ao novo, desconexão em relação à vida espiritual, certo? Temos aqui muito presente a numerologia do número 4, como já canalizamos, ok? E temos também o movimento em relação ao chakra cardíaco, através do amor incondicional, do contato com o suporte da espiritualidade, através do cor-de-rosa. Temos aqui também falando das retenções com o verde, também impresso no chakra cardíaco. Temos um leve sombreado aqui de azul anil, que vem falando do chakra frontal, que fala especificamente da movimentação do nosso discernimento de expansão ao novo. Aprendemos a olhar para dentro, mas aguçando a perspectiva para fora. E o violeta, que nos conecta à espiritualidade com o chakra coronário. Mas também temos a recepção aqui através do plexo solar com o amarelo, certo? Nesse movimento mais emocional e mais espiritual, eu percebo uma conexão maior com o elemento água e com o elemento ar, certo? Vou dar um pause rapidinho, porque a lâmina do Lenormand, ó, caiu no chão. Prontinho.
Carta resgatada. No Lenormand, nós também temos a criança, trazendo outras cores. E ela traz a conexão com o elemento ar. E direcionando a comunicação com o tarô com o valete de espada, que fala sobre amplitude de comunicação. Nesse caso, comunicação interna e externa, certo? Vamos a mais uma lâmina, que é a 14, as armadilhas. Antes da nossa conexão com a luz e com a sombra, nós vamos nos direcionar com o significado padrão. Uma raposa que tenta se disfarçar atrás de uma árvore. Ela tenta mostrar uma coisa que na verdade ela não é. Tenta enganar, ludibriar, mentir, trair, inventar informações em seu próprio proveito. Pode representar uma pessoa específica ou ainda uma situação arquitetada para nos envolver, fazer com que nos distraiamos em relação ao nosso objetivo original, ou seja, perda de foco, que é uma das sombras, impedindo que atinjamos nossas metas propostas. É um aviso que tomemos com cuidado e passemos a agir com maior cautela. Perfeito, como eu expliquei, temos aqui, de fato, uma movimentação da sombra muito impressa dentro desse significado padrão, através dos estudos que foram concretizados para a movimentação, né, do autoconhecimento. Mas também temos luz nessa lâmina. Vamos começar pela sombra. Na sombra vem falando realmente de armadilhas, como o nome da carta traduz. Pode ser uma pessoa à espreita, esperando e gerando estratégias para nos prejudicar. Perda de foco e baixa de discernimento em relação às nossas escolhas. Excesso de racionalidade. Mas na luz vem falando exatamente o oposto. Vem falando sobre o movimento em relação à nossa astúcia, à nossa inteligência, à manutenção do nosso foco. O movimento de aproveitarmos a pausa para reorganizarmos a mente, gerarmos estratégias mais oportunas para as ações. Percebam como de fato também temos aqui impressa uma luz muito potente. Mas a conjuntura das lâminas que estão ao redor é que são favoráveis ou desfavoráveis a esse processo. Temos aqui a energia do número 5. Aconselho que vocês vejam o primeiro vídeo e o segundo vídeo para começarem a estabelecer conexão mais intuitiva da nossa série de autoconhecimento. Número 5 fala sobre criatividade, sobre inteligência. Também o despertar da nossa inteligência emocional. Certo? É a transgressão aos padrões. Temos aqui muita conexão com o elemento terra presente, mas também com o elemento ar, uma vez que estamos conectados ao fluxo do pensamento. Energia também muito dominante aqui em relação à maternidade, aquela que você coloca, aquela figura feminina que você coloca nesse movimento da maternidade. Temos aqui a representação do chakra cardíaco, do chakra esplênico e do plexo solar. Cardíaco, que traduz a inteligência emocional, potencializando ressignificações.
Esplênico, trazendo a energia do movimento criativo. E o plexo solar sobre a recepção às ideias e às circunstâncias. Certo? No Lenormand nós temos a raposa, também traduzida aqui, sobre o mesmo movimento energético. Percebam que até temos especificamente luz e sombra muito presente dentro dessa representação. Ela está olhando, observando, também trazendo a nossa capacidade, nosso instinto de observação. Tem conexão com o elemento fogo, segundo aquilo que Lenormand nos apresenta, e com o 9 de paus, que vem falando sobre o movimento de descompressão. Excelente! Vamos agora à nossa lâmina final, para depois darmos prosseguimento a novos conteúdos. Lâmina 15, o urso, são as falsidades. E nem tudo é tão ruim quanto parece. Esperem para ver o movimento exatamente da luz e da sombra, mas antes vamos ao significado padrão, certo? Representa o amigo urso, aquele que nos é íntimo e se utiliza desse contato para nos atrapalhar a vida, o movimento da sombra. É aquele que se faz passar por um grande amigo, enquanto na verdade não o é, mas crava suas garras em nossas costas enquanto nos abraça. Essa é a pior carta do tarô cigano, porque infelizmente o olho grande continua sendo o maior e pior feitiço de todos que existe. É um movimento que está muito impresso dentro da sombra dessa lâmina. Por quê? Porque é de fato a energia que mais se apropria dentro dessa lâmina, que mais se faz presente. Porque nós temos aqui a representação do olho grande, que é alguém movimentando-se, fiquei com soluço. Movimentando-se de uma maneira improdutiva em relação a nós, certo? Mas também temos aqui a movimentação em relação de uma falsidade, das pessoas realmente articulando, se movimentando a nosso desfavor, né? Ou seja, contra as nossas movimentações. Estão camuflando, mantendo as suas reais intenções em oculto. Mas também percebo em movimento de sombra um fluxo emocional bastante denso aqui se fazendo presente. Para a grande maioria, o que temos de representação aqui é aprisionamentos em relação ao passado, em relação ao fluxo emocional, cristais emocionais extremamente limitantes, ou seja, medos, culpas e tristezas intensas que impedem de avançarmos, certo? Já na luz, que é um movimento muito mais leve e menos direcionado na maior parte das leituras, realmente vem como um alerta, alguém que se aproxima de nós para nos alertar sobre esse movimento oculto, geralmente alguém trazido pela espiritualidade. Mas também temos conexões diretas aqui com figuras paternas, tá? Podemos falar de homens mais velhos, mais maduros. Energeticamente, o 15 se transforma em 1 mais 5 dentro da numerologia, trazendo a energia do número 6, ou seja, exatamente o movimento de desimpregnação e reorganização. Volte lá na energia do número 6, que traduz-se pela lâmina dos ventos, para impulsionar a energia de reciprocidade e também de equilíbrio e harmonia em nossas vidas, que é a energia numerológica do 6, certo?
Temos aqui a representação do chakra laríngeo através do azul do olho, especificamente nos levando ao movimento de descompressão em relação à nossa comunicação das nossas verdades, ou seja, uma exigência da verdade vir à tona. Temos também a impregnação e contaminação através do plexo solar pelo amarelo que se apresenta, e também baixas em relação ao chakra esplênico pelo laranja, ou seja, baixa de criatividade, baixa de aterramento se fazendo presente, facilitando o movimento de manipulação, certo? Dentro do Lenormand nós também temos o urso, realmente trazendo uma mensagem de que a espiritualidade sempre nos revela aquilo que está oculto. Percebam que ele tem uma luz nas mãos, certo? Mas ainda assim é uma carta bem densa. Vem trazendo energia do elemento fogo, especificamente nesse movimento energético. Eu não consigo identificar a energia de elementos, mas aqui podemos estar falando pela representação do aterramento em relação sim ao elemento fogo, certo? E dentro do tarô com 10 de paus, ou seja, liberação de fardos. Certo, pessoal? Gratidão infinita pela nossa conexão. Espero estar auxiliando vocês nesse movimento de autoconhecimento. Até a próxima. Namastê!